Fala, povo de Deus, graça e paz. Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí. Para quem não me conhece, eu sou o Samuel Castro, né? Se você ainda não teve a oportunidade de acessar os outros vídeos, vai lá, entra na lista de vídeos, acessa eles aí. A gente tem uns temas bem bacanas, eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida, vai falar ao seu coração. E hoje, como você viu na temática, a gente vai falar sobre essa questão de ser cheio de Deus, de estar cheio do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida. E para nós meditarmos hoje, a gente vai ler um texto muito interessante. Se encontra em João, capítulo 8, versículo 37, 38 e 39. São 3 versículos aí bem curtos, mas que a gente vai fazer essa leitura para a nossa meditação sobre essa questão aí, que é importantíssima para a vida do servo de Deus, que é justamente estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha o que está escrito no versículo, do versículo 37 a 39. E no último dia, o grande dia, o dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí o 38 é o que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas jorrarão de seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Irmãos, falar sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, por que eu escolhi esse texto? Justamente por essa questão dessa passagem. Eu estava lendo ela e eu achei muito interessante essa palavra que está no versículo 38, que é justamente rios de águas vivas jorrarão de seu ventre. Ou seja, primeiro ele se oferece, ele diz: olha, eu sou a água, quem beber de mim nunca mais terá sede, quem beber da água que eu ofereço nunca mais terá sede. Mas aquele que bebe dessa água, aquele que serve a Jesus, aquele que está dentro dessa água, essa água ela tem uma fonte que jorra. E essa questão de jorrar, de estar cheio, de fluir dessa presença do Espírito Santo, que aqui justamente Cristo estava apontando diretamente a presença do Espírito na vida de seus filhos depois da glorificação dele mesmo. E a gente vai meditar sobre esse ponto, sobre essas questões. Para começo de conversa, basta a gente trocar aí 1 minutinho de conversa, 1 minutinho de palavra com alguém que está cheio do Espírito Santo e assim, logo ele vai começar a transbordar, irmãos. Ele transborda amor, ele começa a jorrar amor, porque ele está tendo contato com Cristo, ele está cheio do Espírito Santo. Ele jorra frutos, o fruto do Espírito, no caso, ele começa a jorrar bondade, ele é longânimo, todos aqueles os pontos do fruto do Espírito, ele começa a transmitir, porque ele agora está vivendo uma vida espiritual. Basta a gente trocar 5 minutinhos de palavra, a gente sabe quando a pessoa ela está cheia do Espírito Santo de Deus, porque ela também é uma pessoa quebrantada, irmãos. Ela entende a questão do pecado, da justiça e do juízo, porque ela está cheia do Espírito Santo. Ela manifesta o arrependimento, ela manifesta a obra de Cristo o tempo todo, porque ela está cheia do Espírito Santo. E para nós começarmos a pensar, a gente já tem uma frase de início para nós pensarmos um pouquinho sobre ela, que é justamente: alguém disse que está cheio de Deus é estar vazio de si mesmo. Eu, pensando nessas coisas, eu pensei em deuses com D minúsculo que a gente cria para nós mesmos, né? São deuses que a gente começa a servir. E eu mudei um pouquinho essa frase, eu coloquei: olha, estar cheio de Deus é estar vazio desses deuses com D minúsculo. Eu pontuei alguns deuses aí que a gente pode colocar como Deus com D minúsculo. O primeiro deles aqui que eu quis colocar na lista é o nosso eu. Quando nós colocamos no trono, né, num lugar ali onde só Cristo pode ocupar, nós nos tornamos nossos próprios deuses. Isso é uma problemática muito grande. Quando a gente começa a tentar resolver a nossa vida, a achar sentido e propósito para a nossa vida em nós mesmos. A gente tem aí o pessoal diz que na religião, um segmento filosófico, um segmento de pensamentos e tudo mais, que é justamente o ateísmo. O ateísmo, quem é o Deus do ateu? É ele mesmo, onde ele ouve os seus próprios conselhos, vive em prol da sua própria razão, não precisa de explicação ou propósito para a vida, porque ele já encontrou nele mesmo a resposta para essas coisas. A gente pode colocar um outro Deus aí, algo que nós temos no bolso, que é uma moeda que, por incrível que pareça, pode saltar dessa posição de moeda, de poder de compra e venda, para um Deus, que
que é justamente o dinheiro. Pessoas colocam o dinheiro como seu Deus, a imoralidade. Pessoas que vivem debaixo dessa questão imoral, só pensam e respondem por imoralidade. A gente pode colocar a questão da mentira. O entretenimento hoje pode entrar como um Deus. Isso é muito sério, irmãos. Eu parei um pouco para me pensar sobre as problemáticas dos nossos dias, sabe? Para mim falar sobre isso, eu quero até tirar um dia para falar sobre esse tema, que é justamente o entretenimento. Até onde ele é sadio e até onde ele fere e atrapalha na nossa fé com Cristo. Porque se vocês forem olhar, hoje o próprio YouTube ele tem uma ferramenta muito interessante, que você consegue ver a quantidade de horas que você gastou durante o seu dia dentro do YouTube. E eu já me peguei em várias oportunidades, tipo, gastando 4 horas do meu dia, 3 horas do meu dia assistindo vídeos, e muitas das vezes esses vídeos não eram edificantes, não eram para produzir vida, que tem muito material bom, mas eu estava ali procurando entretenimento, alguma coisa voltada a algo que me fazia dar uma gargalhada, algo que me fazia me sentir supostamente bem. Só que o entretenimento ele é cruel, porque ele te oferece algo e não te pede nada em troca. E o ser humano, irmãos, em uma outra oportunidade eu vou falar sobre isso, nós somos movidos por resposta às coisas que nos são oferecidas. Depois dessa ministração, o seu subconsciente vai te perguntar: e aí, o que você vai fazer depois dela? Depois de você entrar na empresa, quando você pisa o pé, o seu consciente vai começar a pensar: olha, o que eu estou fazendo aqui e qual é a minha resposta para isso? Para tudo, irmãos, nós somos movidos por resposta. E por incrível que pareça, o entretenimento não te pede nada. Ele só te oferece material e você fica ali só consumindo no campo ali da estabilidade, da mediocridade. Você não tem nada ativo, não é prático, e por incrível que pareça, isso causa em nós um dano muito grande. Por mais que pareça ser bom, nos faz, muitas das vezes, retroceder. A gente pode colocar os nossos relacionamentos, as nossas posses, as nossas vontades como esses deuses com D minúsculo, e uma série de outras coisas que a gente pode colocar para levantar aqui na mesa, como Deus com D minúsculo, que nós colocamos aí no lugar do único Deus, o Deus verdadeiro, aquele que deve ocupar a nossa vida, deve ocupar o trono do nosso coração, porque estar cheio de Deus é tê-lo. O primeiro passo, como eu acho que nem é necessário trazer aqui, para ser cheio de Deus, o primeiro passo é tê-lo, ter Cristo, ser salvo, estar dentro do centro do plano da vontade de Deus. Esse é o ponto primário. Mas aí surge uma dúvida dentro disso: como que eu sei quem é o meu Deus? Depois de apontar todos esses deuses com D minúsculo, como que eu posso colocar aqui como uma resposta de eu tenho ciência de que esse é o meu Deus? Mateus capítulo 6, versículo 24 diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ele odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Jesus está falando sobre a questão de servir a Deus e o dinheiro, como a gente viu aqui no finalzinho do versículo. E ele está fazendo não é disputa, porque Deus não disputa com a gente, irmãos. Deus ele não disputa com o nosso eu, com o dinheiro, com a imoralidade, com a mentira e uma série de outros deuses com D minúsculo que a gente pode colocar aqui na mesa. Ele não disputa com isso. Ele não fica ali, não, o lugar do coração de Samuel é meu, não, pelo contrário. Ele sabe, tanto é que ele é educado. Se vocês forem ver a afirmativa de Apocalipse, ele não entra na porta arrombando. O texto diz que ele está na porta e ele bate. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A proposta da presença de Deus na nossa vida é justamente envolvida e movida por uma questão de premissa gerada por mim mesmo, onde eu vejo em Deus o único valor e o único sentido para a minha vida, e eu quero que Ele ocupe o trono da minha vida, o trono do meu coração. Tem uma frase muito interessante sobre essa questão. Na verdade, eu vou falar sobre um exemplo, né? No caso, é um texto, né? Eu falei uma frase, é um texto, mas o exemplo que meu pastor ele sempre dá, o pastor Edmir, a gente chama ele de Pastor Júnior. Ele uma vez ministrando sobre essa questão de ter a Deus por completo ou não tê-lo, né? No caso, tem um meio termo aí, são pessoas que ficam em cima do muro. E sobre estar em cima do muro, irmãos, isso é muito, muito sério, porque assim, não existe meio termo com Cristo. Tipo, vocês vão ver que a questão da proposta de ser ou não ser é bem radical, é sim ou não. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a outros deuses com D minúsculo. Ou eu sirvo ao Senhor,
ou eu sirvo a outros senhores. Como que eu sei quem é o meu Deus? Aquele a quem eu sirvo, esse é o meu Deus. E tem pessoas que ficam meio que em cima do muro, às vezes serve, às vezes não serve, às vezes faz, às vezes não faz. E a grande verdade é que esse exemplo é muito interessante. Um cara, um dia, ele estava passeando e ele estava em cima do muro, E do lado tinha o inferno, Satanás e seus anjos, todo mundo lá do lado de um lado. E do outro lado tinha o céu, Jesus, os anjos do céu, Deus assentado no trono. E nessa historinha, o cara tá andando em cima do muro e o pessoal do céu tá gritando: olha, vem pra cá, vem pro nosso lado, desce do muro, vem pra cá e tudo mais, aquele clamor para ele descer. E aí depois, ele caminhando um pouco, ele observando aquela situação, ele olhou pro diabo, pro pessoal lá do lado que estava sentenciado ao inferno, e ele pergunta para eles: por que vocês não gritam? Por que vocês não ficam me chamando? Por que vocês não ficam pedindo para mim pro lado de vocês? Por que o lado dos céus aqui o pessoal está gritando, o pessoal está chamando, o pessoal está me fazendo várias propostas para mim ir para lá, e do outro lado vocês não falam nada? E a grande verdade é que o diabo se levantou nessa ilustração e falou para ele assim: não preciso te chamar. Ele falou: por quê? Porque o muro é meu. E isso é muito sério, irmãos. Uma vida em cima do muro é uma vida sujeita ao erro, é uma vida sujeita a não ter a Deus. Que Deus possa te direcionar, irmãos, a ter uma vida cheia do Espírito Santo. O Leonardo Ravenhill fala algo muito interessante sobre essa questão da postura, da resposta que a gente tem que ter. A frase é bem assim: você não pode se iludir só porque agora sabe mais sobre o Espírito Santo, leu sobre o Espírito Santo, leu sobre Deus. A grande verdade é que Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante, e sim para você ser cheio da personalidade dele. O Leonardo Ravenhill, ele está nos levando aqui a um pensamento da questão da nossa fé e da nossa conduta em ser cheio do Espírito Santo não ser somente teórica. Não ser somente uma fé onde a gente tem muitas bases e tudo mais. Isso é importantíssimo, irmãos, ter bases. Mas a gente também precisa ter uma questão prática dessas questões. Ser cheio do Espírito Santo está envolvido está depositado em uma vida envolvida com o Espírito de Deus. Isso é fato. Aquele cara que está cheio do Espírito Santo é aquele que tem relacionamento com Deus, que ora, irmãos, que lê a palavra de Deus, que tem contato com o reino dos céus. Isso manifesta nele, gera dentro dele a questão de ser cheio. E isso faz com que esse texto que nós lemos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, fala que jorrarão águas. Essas águas que jorram, essa manifestação do Espírito Santo através da nossa vida, esse reflexo do Espírito Santo, é justamente o resultado de uma vida de relacionamento direto com Ele. Então, esteja depositada essa questão, irmãos. Que Deus possa ministrar o seu coração melhor. Seja cheio do Espírito Santo. Peça para que Ele trabalhe o caráter dele em você. Peça para que as características de Cristo sejam plantadas e sejam regadas dia após dia em você. Você precisa ser uma cópia de Jesus Cristo. É justamente isso. Foi para isso que Ele nos gerou, para nós sermos imitadores dele. Que Deus possa ministrar melhor o seu coração, que Ele possa te levar a um nível de conhecimento e, quem sabe, de arrependimento. Quem sabe você está nos caminhos distantes do contato com Deus, e que você possa voltar através desse vídeo, possa voltar através do seu relacionamento diário com Ele. Meu irmão, que Deus te abençoe. É isso que a gente tinha para meditar hoje. Continue orando por nós, continue curtindo, compartilhando, comentando esses vídeos, nos abençoa muito. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia. Um abração, irmãos. Graça e paz.